Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje com um grande amigo, um convidado especialíssimo, o professor Antônio Vicente Golfetto, que atendeu aos nossos apelos e aos nossos anseios, não sem antes agradecer José Inácio Pisani, claro. Rafael Pisani, Tiago Pisani, que cederam. Gentilmente a TV Clube cedeu o Golfetto, a imagem do Golfetto para tratar com a gente. Muito obrigado, viu, Golfetto? Eu que agradeço essa oportunidade que você dá. Eu falo sempre, uso as palavras. Oportunidade é uma palavra do português que nasce do português. Eu quero uma oportunidade. De onde vem a palavra? Vem de porto, porta. Eu quero uma oportunidade, eu quero uma saída. Entende? O cara desempregado, ele quer uma oportunidade para trabalhar. Quer uma saída, uma oportunidade. Você me dá uma oportunidade de eu expor algum pensamento que eu tenho e que eu pretendo transformar o pensamento em ideia. Mago da economia regional, nacional, e através dessa bola de cristal eu fiz a requisição para a gente tentar prever 2020, professor. Vamos começar pela inflação. Quer dizer, nós tivemos o último pico inflacionário, 2015, na casa de aí 12%, depois despencando, tivemos aí uma surpresa um pouco acima em 2019 do previsto, mas inflação já era, nós podemos dizer que é uma coisa que já era, não existe mais inflação no país? Eu não sou otimista assim. Não sou. Edmo, eu vou dizer para você uma coisa. Eu acho que o teste vai se começar, do ponto de vista de inflação, quando o desenvolvimento se acelerar. Inflação é a equação de oferta e procura. A procura está baixíssima, a demanda. Na hora de começar a procura por aumento de consumo, se a produção não corresponder, o gap entre um e outro é a inflação. A inflação voltou a se acalmar, não deixou de ser nervosa, porque não há demanda. Agora, no final do ano, parece, mas a demanda é perigosa, que é a demanda com crédito. Toda demanda com crédito, a pessoa que está inscrita na demanda com crédito se inscreve automaticamente no vestibular de um inadimplente. Pode ser que ele pague, pode ser que não. A demanda sadia é aquela que é feita com pagamento à vista. Eu posso nessa equação aí que você está propondo, que é o viés da coisa mesmo, quer dizer, se não tem consumo, se não tem demanda, não tem produção, breca-se a produção, o governo tenta incentivar para que haja o consumo, foi o caso do ano passado com o Fundo de Garantia, liberação, tudo injeção que não é o natural, né? Quando começou a ter o consumo novembro, dezembro, a inflação já deu um sinal de que 4, alguma coisa. Isso. Quer dizer, a inflação pôs a cabeça de fora. Cuidado comigo. Ela anuncia. Inflação infla. Você começa a ter procura sem oferta. E aí os preços sobem. E aí nós podemos imaginar o seguinte, na contramão aí, para saber se o futuro é certo ou incerto, nós podemos imaginar o seguinte, começou a haver o consumo tímido, mas começou modesto. Isso, modesto. Começou. Esse é o bom consumo. Quando é tímido, começou. Se esse consumo, ou seja, se a economia explodir positivamente, mercado imobiliário... Certo. Começou. Muito tímido, mas começou. Exportação e etc. Começar... Mercado de empregos. Emprego. Nós temos indústria para suportar isso? Não, a indústria... O país está com dois problemas de transição. E ele precisa
sair da área econômica, porque o problema do Brasil é econômico, é financeiro e político. É político, mas é mais que tudo um problema de ética. A matéria-prima com que você faz ética é respeito. Se você respeitar o seu empregado te respeitar, o teu filho te respeita, você respeita o teu filho, são éticos. Mas se não houver respeito, a vaca foi para o brejo. Esse é que é o problema. O problema do Brasil é esse. E a ética, ela transita naquilo que se chama confiança. A confiança, Edmond, é algo que se constrói a prazo e se perde à vista. Essa assimetria é impressionante. E confiança é uma palavra que vem de fio. Fio de barba. Eu não preciso assinar, não. Por isso que meu pai falava o fio do bigode. Fio de bigode. Não preciso assinar, não. Fiado vem de fio. Fiança, confiança. Fiusa, fidúcia, alienação fiduciária. São palavras que derivam e que escondem a verdade, que precisa ser interpretada. Primeiro, o conhecimento da palavra é que é o esconderijo da verdade, que você vai encontrar a verdade ali. E aí você começa a entender. É o início do entendimento. Mas o fio é temerário. É muito temerário. Porque ele quebra muito fácil. Tanto que eu até vejo essa geração agora mais jovem, a coisa de uns 5 anos, começou a deixar a barba de novo. Foi. Os profetas tinham barba. Sim. Os profetas. Né? Parece com barba, porque em mim vocês podem confiar. O profeta é isso. O profeta é o porta-voz de Deus, né? Agora, o queridinho de Deus são os poetas. Poetas e profetas, eles são irmãos. Agora, você fala essa relação de confiança e principalmente de ética. Acabou em política. E lá, nós brasileiros não somos lá um bom exemplo desse setor, não, né, governo? Olhando a história, né? Não, olhando a história, não. Nem o trabalhador e nem o empresário. Exatamente. Não, o brasileiro de uma maneira geral. E agora, eu tenho notado no brasileiro uma coisa impressionante, viu, Edmond? Você talvez não tenha percebido, mas os filhos, em 70% dos casos, são mais inteligentes do que os pais. O brasileiro está cada vez mais inteligente, cada vez mais inteligente, cada vez menos, não está menos preparado. Cada vez mais. Está algum problema? Não. Não? Cada vez mais inteligente, cada vez menos preparado. Porque não lê. Cada vez mais bonitos, rapazes altos, mulheres sensuais. Bonito por fora, mas feios por dentro. Porque a competição no mercado, revela o que há de melhor nos produtos e o que há de pior nas pessoas. Esse contraditório marca uma realidade. Eu falo para você que essa relação ética, moral entre empresário e trabalhador não é uma relação saudável. Porque não é sadia. Se nós olharmos, por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela criou um conceito histórico contra o empresário, porque o empresário sempre nadou de braçada em cima do trabalhador. Exato. Fez ele ter várias atividades, trabalhar com horas que não deveria, trabalhar em fim de semana. E a justiça pegou isso e hoje eu acho que ela leva um viés até contrário ao empresário. O trabalhador, pelo seu lado, ele é mandado embora, ele vai ser contratado novamente, não, mas não me registra não, porque eu quero receber o meu seguro-desemprego, não tem uma moral, não tem uma coisa no país. Então eu posso imaginar que se nós ficarmos dependendo de inflação do empresário e do trabalhador, nós não temos um céu azul aí pela frente. Não, você imagina como é que era na Justiça do Trabalho, não sei se é ainda que não tenho observado isso. Era assim, você fazia uma reclamação trabalhista, valor 300 mil reais. 300 mil. Uma lista desse tamanho. Depois ia o acordo, 500 reais. Ou então era chantagem. Você queria 300 mil e o acordo foi de 500 dos dois lados. O cara dança conforme a música. Isso. E aí a ética entrou em concordata. Quando a ética entra em concordata, a economia vai à falência. A equação. Bom, então, Golfeto, eu, como você, eu estou de
pé esperando para ver se nós vamos ter esse comportamento inflacionário razoável aí, que depende muito. Tá me ocorrendo agora, eu ia terminar esse assunto, mas está me ocorrendo agora aquela história do Sarney, do fiscal do Sarney. Lembra? O congelamento de preço. E aí adulteraram nota, mexeram no peso do produto. Olha, o empresário brasileiro fez o que quis e o que não quis para burlar o congelamento do Sarney. Não estou dizendo que o congelamento do Sarney foi um negócio bom, de maneira nenhuma. Mas a demonstração do empresário, muito pelo contrário. Dançou conforme a música. Eu lembro muito. Foi a resposta à altura. Entendeu? Infelizmente, essa é uma realidade. Mas o país vive, eu estava lembrando, duas transições. Uma de fora para dentro e uma de dentro que vai para fora. O país sempre viveu o seu desenvolvimento era centrado no capitalismo de Estado. Carga tributária elevada, empresas estatais fortes. A ascensão na vida de uma pessoa, para ver a ascensão, ela queria trabalhar numa estatal ou ser servidor público. Por causa dos privilégios. Claro. Certo? Os privilégios. Você tem estabilidade, então você formou dois tipos de cidadão. Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. A Casa Grande é a burocracia estatal, federal, estadual e municipal, principalmente o suprassumo da burocracia, judiciário, alguns do legislativo e do executivo. Cara, aposentam com 30 mil, 40 mil. E o pobre trabalhador da Senzala, a sequência é o trabalhador do setor privado, trabalhador e empresário, aposenta com 3 mil e depois vai cada vez... Quando muito. Quando muito. Quando muito. Quando muito. Semana passada o presidente Bolsonaro mandou tornar público todas as aposentadorias do executivo, ele não pode tornar do judiciário e do legislativo, mas do executivo, mandou tornar público, já está na internet. Tem aposentadoria acima de R$500 mil mensais. Eu sei. É isso aí. Eu sei. Tem alguns conhecidos que não é bom falar. Quer dizer, o penduricalho, aquele mundo de coisas. Você entendeu? Isso é burlar a lei. Eu me lembro quando eu comecei a estudar direito, eu escrevi no meu caderno assim: no Brasil, lei e judiciário existem para não ter justiça. Você não tem justiça. A lei e o judiciário existe para isso, né? Para exatamente não se chegar à justiça. E essa é uma realidade que mostra claramente que, formando dois cidadãos, nós acabamos não tendo nenhum. É verdade. E o cidadão privilegiado, o que é democracia? É dar a todos o mesmo ponto de partida. A justiça, né? A justiça. Seguia. Todo igual. Aí você dá o tiro, quem chegar melhor. Né? Você ia entrar no Tonel Mota. Vestibulinho. Todo mundo era candidato, com 11 anos, depois com 14, 13, quando foi por científico. Aí eu fiz, mas já não tinha o vestibulinho da sua época, né? Bom, todo mundo era candidato igual, os melhores chegavam na frente. Sim. Isso. Então, isso aqui é a democracia. Inclusive, quem estudava no próprio Tonel Mota, naquele tempo, no ginásio, para progredir para o colegial, também tinha que fazer o vestibulinho. Não importa se você estuda ou não. Era fantástico, não tinha benefício. Não tinha nada. E você entrava em dois lugares. Se você fizesse o curso científico, você ia para os laboratórios. Mais para o laboratório do que para a biblioteca. Se você fizesse o curso clássico, ia mais para a biblioteca do que para os laboratórios. Então, e de onde vem a palavra laboratório? É de origem beneditina. É o labor, né? Trabalho. Mais oratório. Na abscissa, linkado com teu irmão. Na ordenada, com Deus. Aqui o ângulo reto, retidão de propósitos. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país.
do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Nós falamos sobre a inflação, ela afeta diretamente os investimentos e o mercado financeiro. Isso. O brasileiro ele está acostumado a 20%, 15%. Isso, com essa inflação, acabou. Esquece. Isso. Não tem mais. Isso. E aonde o brasileiro vai buscar esse dinheiro agora? Isso. Essa orientação perigosa é uma tentativa de desviar os recursos aplicados em poupança. Sempre pequena, mas dava remuneração positiva. Agora está dando negativa. Você paga juro para emprestar dinheiro. É o Japão, já vem do internacional, exterior para cá, né? É para tentar fazer o dinheiro ir para o mercado, né? O mercado acionário. O mercado de ações é o DNA do regime capitalista de mercado. E o país está na transição, que eu estava dizendo, do capitalismo de Estado, assentado no Estado desenvolvimentista, para o capitalismo de mercado, qual o móvel do desenvolvimento era a empresa privada. Correu risco. Agora, então, o camarada deixa. É uma revolução. Ele deixaria de querer entrar nos quadros da prefeitura, do governo do Estado, no governo federal, para entrar ser empreendedor, ser dono do próprio negócio. Mas o empreendedor é metade do empresário. É uma equação tremenda. O empresário é o empreendedor mais o gestor. O empreendedor é o visionário que começa. Vários. De preferência, os grandes empreendedores são meio broncos, analfabetos. Mas só que eles têm a visão do dinheiro. Muitos deles, Midas. Põe a mão, vira ouro. Dá certo. Vira ouro. Ele não morre de fome, vira ouro. Pega num prato, vira ouro. Agora, me fala sobre essa medida do governo com relação ao cheque especial dos 8%. Que número é esse? Surgiu de onde? Por quê? É mágico? Combater o efeito. Quer resolver o problema chegando aos efeitos e não à causa. A causa é o cartel de bancos. Cartel. 6 bancos. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Safra, Santander, são 6. Tem mais, perto de 90% do total dos depósitos. É um cartel. E o governo, cinicamente, há muito tempo, não é esse, também, esse inclusive, ele usa, o que ele cria? A Selic. Selic está para o dinheiro como o salário mínimo está para o fator trabalho. Fator capital, juro, preço do dinheiro. O outro preço do dinheiro é o câmbio. E o salário mínimo do dinheiro é o que o governo paga para o credor dele. Ele, cinicamente, estabelece a taxa Selic, mas a taxa de mercado que o devedor paga é cheque especial. Chegou a 15%, agora vai ser 15%. Não é isso?
Mas chegou a 30, 35, 300%. 400, absurdo. E junto com o cartão de crédito. Né? Tá certo? Então, mas o mercado não. Então o governo fixava a remuneração do capital que ele tomava emprestado. Toma emprestado. Agora, o mercado e a sociedade, a empresa privada, a pessoa física, ela que se afumente. Ela que se arrebente. Agora, mesmo 8%, se nós calcularmos aí 0,4, 0,3 ao mês, é um absurdo. É um escândalo de 0,4 para 8. Escândalo. Tá certo? Mas ele está tentando, mas ele tem que cortar. Ele está por um caminho, alguma coisa. A região de Ribeirão, Edmo, teve grandes bancos particulares pequenos. Sim. Antônio Queiroz, banco fino. O residual é o Banco Ribeirão Preto. O economista Nelson Rocha Augusto é um dos diretores e um competentíssimo, muito competente. Então, Banco Ribeirão Preto, Banco Antônio Queiroz, Banco Português, o Banco F. Barreto de Mococa, o Banco Escatena de Batatais, o Banco Pagano de Cravinhos. Eram bancos pequenos, mas o processo era esse. Grandes empresas, grandes bancos. Empresas médias, bancos médios. Pequenas empresas. Agora está criando as cooperativas. Essas podem ser a saída para cortar, cerce o cartel de bancos. E as fintechs também, né? Os aplicativos de internet. Gofredo, você falou do IPCA, perdão, da taxa Selic, que é o que gera o IPCA e que eu acho ele muito mascarado. Eu acho o IPCA, a matemática do IPCA, mentirosa. Porque, por exemplo, você fala pela média, o IPCA, ele é o cálculo por uma média de uma cesta que o governo inventa. Ele. Não é a cesta. Não é o IGPM, que é preço de mercado. Aí sim. Então, sim. Aí você vai fazer reajuste de salário de aposentado pelo IPCA, daqui a pouco nós estamos matando o aposentado. Não, o aposentado do setor privado. Setor estatal, exatamente. Não, judiciário não. Do setor privado. Então você pega o remédio, teve um reajuste o ano passado de 9%. Não, todo o setor de saúde. Então. E o setor de saúde, porque a tecnologia, ela é deflacionária, realmente. Quanto mais tecnologia, menos a inflação, menos na área médica. Porque você fazia um exemplo, o raio-x, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonância magnética. Agora, se tiver 5, e o médico pede todos que são necessários. Cada um você vê um ângulo da doença. E aí vem, não há doenças. A doentes. Isso é Hipócrates, o pai da medicina. 3.000 anos de Cristo. Não há doenças, há doentes. Porque a doença, ela se manifesta de diversas maneiras, toma caminho conforme o hospedeiro, que é o ser humano. Quero falar do PIB com você. Eu dei uma levantada lá desde 97. Olha que incrível, né? Nós tivemos, alguém já brincou, já chamou de PIBinho, alguém já chamou de negativo, enfim. Mas desde 97 até 2019, nós vamos ter uma média de 1,35 positivo. Desde 97 até o ano passado, até 2019. Porém, as 155 economias em desenvolvimento, países em desenvolvimento, estamos falando do primeiro mundo, 155 países em primeiro mundo tiveram 5,11 contra 1,35. O que aconteceu com esse país, Gofredo? O país começou a crescer e não se desenvolver. Qual a diferença? Crescimento. O Brasil estava desenvolvendo, começou a crescer. Quando você cresce, quando há crescimento e não desenvolvimento, há uma diferença. Crescimento é mais do mesmo. Mais do mesmo. Desenvolvimento é mais e melhor. Você incorpora a produção, mas com produtividade. Por exemplo, você desmanchava 10 sacas de farinha para fazer quantos quilos de pão? Crescimento. Aí você não são mais 10 sacos de farinha, 12, 20% de crescimento. Mais 20, 44. Vai subindo. Só que lá em cima, um concorrente começa a querer fazer um desenvolvimento, pois ele faz mais e melhor. Incorpora a produtividade. O que é produtividade?
menos quantidade de fator de produção, menos energia elétrica, menos o fator mão de obra. Ele vai diminuindo e o preço reduz, porque a consequência do preço menor é o custo menor. Então você tem desenvolvimento. Quando você está lá em cima, de repente o concorrente derruba tudo, ele cai em pouco tempo. E aí vem causas, grandes causas determinantes da falta de sequência na empresa que estava crescendo e não se desenvolvendo. Não sei se eu fui claro. Sim, sim. É isso. Então tem que acompanhar, porque a realidade é que nós estamos numa época em que a tecnologia está presente em tudo. Mas um contratempo, Edmo. Quanto mais a tecnologia avança, mais o espírito regride. A tecnologia foi feita para ajudar o homem, mas não para substituir completamente o ser humano. Aí você tem o primeiro freio. Essa última década foi um desastre da economia brasileira. Por quê? Porque ela não incorporou, porque ela ficou muito protegida, tá certo? Muito protegida. E na medida que ela foi protegida, ela impedia importação de similares. Bom, se impedia a importação de similares, ela não conseguia avançar na competição. Tá certo? Isso, se não continua. Quando você não ganha mercado externo, a consequência imediata é aos poucos perder o mercado interno também. Sim. Tá certo? Você tem que competir. O campeonato mundial de economia no mercado internacional. O setor da economia que consegue exportar, ela garante a presença no internacional e garante o seu mercado interno. Eu posso deduzir que o protecionismo não dá certo? Não dá certo. Não. No começo, 2 anos, 3 anos, 4, no máximo 5 anos. Como se proteger uma criança? 5, 6, 7, 8. Depois não tem. Não. Aí ele começa a escola sozinho. Sim. Você, no curso primário você já vai, mas aí pode ser com 6 anos, te leva, tal, com medo de... Eu posso imaginar que a filosofia comunista não daria certo? Nunca. A competição é necessária. Agora, competição com decência. Sim. Porque a competição que esmaga o competidor chama dumping. Você vende a preço inferior do que você comprou. Esse país, nós podemos deduzir que esse país que ficou uma década, eu não digo nem andando para o lado, andando para trás, os números 2 mostram décadas isso. Agora. Eu vi o número de 2010 a 2019, por isso que eu falei essa década, né? Eu não vi para trás. Não, mas ontem tinha um artigo do professor Roberto Macedo, no Estado de São Paulo. Eu vi esse artigo. Você viu? Então? Eu vi. Foi daí que eu li. Então eu posso deduzir que o brasileiro é um herói. O brasileiro é... Ou um sobrevivente. Sobrevivente. Isso, sobrevivente. Está perdendo o desenvolvimento relativo. Entendeu? É o que Ribeirão Preto está conseguindo fazer quando... Destacando-se, né? Destacando-se. E São Paulo, como Estado, está conseguindo manter o espírito do bandeirante do século XVII ou XIX. Chega primeiro. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado, professor. Eu quero aqui deixar novamente meus agradecimentos à família Pisani, Zé Inácio Pisani, Rafael Pisani, Tiago, toda a turma da TV Clube, que cedeu a imagem do professor Golfetto para falar conosco e trazer esse parecer para a nossa população. Até a semana que vem. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.